Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Você acha que, olha, está faltando pregador no céu, então o Eterno chamou você como pregador. Não, queridos. Você acha que está faltando apóstolos, profetas, pastores, está faltando... E aí o Eterno chamou você para isso? Não. O Eterno nos chamou para servi-lo. O Eterno desenhou a minha e a sua alma para que nós fôssemos servidores, para que nós nos conectássemos a Ele através da adoração, através da conexão de adoração, para que as nossas almas o encontrassem novamente. Diferente daquelas almas que adoraram o bezerro de ouro. Nós não adoramos os bezerros de ouro. Nós não adoramos as idolatrias. Não. Nós fomos chamados, olha só, porque nós temos o privilégio de servir, porque nós fomos chamados para transmitir a palavra, para transmitir a vida, para transmitir a realidade do Deus vivo através da nossa vida, para transmitir um nível de consciência elevado através da nossa vida. O Eterno chamou os levitas, o Eterno colocou os levitas, o que hoje vamos chamar aí dos sacerdotes, daqueles homens que foram colocados e têm um chamado eclesiástico. O Eterno chamou estes homens, os levitas, para fazer a conexão. É isto que essa paraxá está mostrando aqui, reunindo os cabeças, reunindo os sacerdotes, estabelecendo os chefes de tribo, estabelecendo, aí você vai ver, os chefes de tribos, os homens, estabelecendo, olha, por exemplo, ó, capítulo 1, verso 47. Os leviins, ou seja, os levitas, de acordo com o clã paterno, não foram contados no censo. Olha só, todas as tribos foram contadas, mas os levitas não foram contados. Por quê? Olha só. Pois Adonai disse a Moshe, não inclua o clã de Levi quando fizer o censo do povo de Israel. Está tendo uma contagem aqui. Em vez disso, encarregue os leviim, ou seja, os levitas, de cuidar do tabernáculo do testemunho, de seus utensílios e de tudo que lhe diz respeito. Eles devem transportar o tabernáculo e todo o seu equipamento, servir nele e acampar à sua volta. Olha só. Quando o tabernáculo seguir adiante, os leviins deverão desmontá-lo e armá-lo no novo lugar. Qualquer outra pessoa que tentar realizar, nós temos que ter a consciência de qual é a nossa bandeira, de qual é o nosso estandarte. Cada tribo que foi separada, cada sacerdote de tribo, cada casa, cada tenda, cada tribo, cada grupo representa um nível espiritual do corpo do Mashiach, do corpo de Israel. Mas os sacerdotes, os levitas, não foram contados nesse censo. Por quê? Porque eles
foram chamados para transmitir a presença de Hashem ao povo. Os levitas foram chamados para barrar, para paralisar a luz de Deus sobre as pessoas. E o que é paralisar a luz de Deus sobre as pessoas? Fazer uma barreira, ser um filtro, ser uma peneira das coisas espirituais à vida das pessoas. Este é o grande problema, que quando Yeshua vem e nos salva, nos religa ao primeiro Adão, Yeshua, como um nível de consciência que nos estabelece como um novo padrão e um novo comportamento espiritual em salvação, Yeshua diz muito bem, os apóstolos dizem muito bem, que nós fomos feitos reis e sacerdotes através do Mashiach. Isso significa que nós fomos reestruturados, reorganizados, reestabelecidos como reis e sacerdotes no Messias. Mas isso também não nos faz únicos e exclusivistas. Isso nos faz entender que, se somos estabelecidos nele novamente, qual é a nossa bandeira? Qual é o nosso estandarte? Qual é o mapeamento profético da minha alma? Você, que mês que você nasceu? Que dia que você nasceu? Qual é a bandeira? Qual é o mazal que você carrega? Qual é a sorte que você carrega? Então, nós falamos isso nos meses, nas aulas e nas ministrações dos meses bíblicos. Qual é o mazal? Qual é a bênção que você carrega? Quando nós entendermos isso, nós não vamos brigar, nós não vamos nos colocar na posição das quais nós não fomos chamados. Então, os levitas, olha só, vou ler mais uma vez. Quando o tabernáculo, eles devem transpor o tabernáculo, montar, desmontar, transpor o tabernáculo e acampar ao seu redor. Quando o tabernáculo, os levitas não possuem terra. Por que eles não foram, eles não receberam terras? Por quê? Porque o lote, a terra, a vida, o campo de produção deles é o próprio Eterno. É o próprio Mishkan, é o próprio tabernáculo. Então cada tribo recebeu a sua terra, e qual era a responsabilidade dos levitas? Estarem ao redor da glória de Hashem para servir todas as outras tribos. E as outras tribos trazer os seus dízimos, as suas ofertas, trazer as suas oferendas, trazer as suas primícias. Para quê? Para que a tribo de Levi, os levitas, fossem servidos. Então é uma troca espiritual entre servir e dar honra. Agora olha só, os levitas foram chamados para servir, ajudar a desenvolver as demais tribos. E principalmente os levitas foram chamados para desenvolver e ajudar os sacerdotes, aqueles que estavam diretamente à luz do Eterno. Então, quando nós entendemos isso e vemos isso aqui, este povo sendo chamado para servir, nós nos colocamos nesse momento e entendemos que nós fomos anexados à força superior. Observe, os levitas tinham lá o papel de montar, separar, reunir o Mishkan, seguir todas as ordens de separação, de montagem, de levar o Mishkan para lá e para cá. E isto fala de eles foram chamados, anexados, aportados a uma força espiritual. Quando nós tocamos naquilo que é do Eterno, nós tocamos naquilo que é espiritual. E nós, os demais, não podemos tocar, não podemos retirar esta presença sobre os levitas, sobre aqueles que foram chamados para ser sacerdotes diante de Hashem. Estes homens e mulheres estão para educar o povo, educar as tribos, para que assim possa as tribos estarem conectadas à luz do Eterno.
Então, esse negócio de que nós não precisamos de liderança, esse negócio de que nós não precisamos de pastor, esse negócio está relacionado a, a um nível muito, como eu posso dizer, está relacionado a um nível de muito cuidado de interpretação. Por quê? Não retroceda, não decaia o nível que você já alcançou. Não permita o seu nível espiritual ser decaído. Não decaia, não retroceda o nível espiritual do qual o Pai te chamou e você já conectou. O voto do Nazireu, ele representa a espiritualidade que você alcançou no Messias Yeshua. Então quando você subir no nível espiritual, não retroceda, não decaia, muito pelo contrário, permaneça atrás da luz, permaneça acessando a luz, permaneça no caminho da iluminação, no caminho da consciência. E eu estou usando a base do voto do Nazireu nessa paraxá para te lembrar algumas coisas. 4 coisas eu quero relembrar você aqui, desse voto de Nazireu, de uma forma simples e objetiva. Como é que nós conseguimos acessar a luz mais elevada todos os dias? Qual era o primeiro voto? Qual era a primeira ação do Nazir? Afastar-se da materialidade. Ele não podia tocar nas matérias mortas. Ele não poderia tocar nas uvas. Ele não poderia comer nada que fermentasse. Isto fala de acessar o verdadeiro vinho de Hashem. O verdadeiro vinho, a verdadeira alegria, a verdadeira sobrenaturalidade do Eterno está em nos afastar da matéria. E nos afastar da matéria significa pensar menos na matéria. Pensar menos na construção de uma matéria. Pensar menos em acessar o mundo físico apenas. Não é morrer em si, mas é estar afastado do apego, do ego que a matéria, a fisicalidade, faz com que eu e você sejamos. Isto fala de acessar o vinho. Isto fala de acessar o sod, o sobrenatural. Segundo, ele não poderia tocar nos mortos. O que está relacionado a isso? Está relacionado a o ego de receber deve ser vencido. Quando nós falamos de mortos, está falando do ego que foi vencido. Então ele não poderia tocar de novo no ego. Ele não poderia tocar novamente naquilo que já foi vencido. Por isso a palavra não decaia da espiritualidade. Se você já venceu uma etapa, não toque naquilo que já morreu. Não toque naquilo que já foi morto. Não toque naquilo que já está sendo enterrado. Não toque naquilo que já morreu. O ego de si, o ego para receber para si já morreu, então não toque novamente. Isso que é não tocar nos mortos. Terceiro, ele não poderia tocar, ele não poderia cortar ou raspar a cabeça. Durante o voto de Nazireu, corta-se tudo e não passa tesoura no cabelo durante o voto de Nazireu. O que significa isso? Significa que a beleza, a tiferet, a harmonia, deve ser primariamente interior. Sumariamente do nosso ser, embelezar a nossa alma, embelezar a nossa história, embelezar a alma espiritual, e não trazer a beleza para o físico, e não trazer a beleza para aquilo que os outros veem, mas a beleza construída dentro de você, em você e para você. E quarto, eu estou usando a base do voto do Nazireu nessa paraxá para te lembrar algumas coisas. 4 coisas eu quero relembrar você aqui, desse voto de Nazireu, de uma forma simples e objetiva. Como é que nós conseguimos acessar a luz mais elevada todos os dias? Qual era o primeiro voto? Qual era a primeira ação do Nazir? Afastar-se da materialidade. Ele não podia tocar nas matérias mortas. Ele não poderia tocar nas uvas. Ele não poderia comer nada que fermentasse. Isto fala de acessar o verdadeiro vinho de Hashem. O verdadeiro vinho, a verdadeira alegria, a verdadeira sobrenaturalidade do Eterno está em nos afastar da matéria. E nos afastar da matéria significa pensar menos na matéria. Pensar menos na construção de uma matéria. Pensar menos em acessar o mundo físico apenas. Não é morrer em si, mas é estar afastado do apego, do ego que a matéria, a fisicalidade, faz com que eu e você sejamos. Isto fala de acessar o vinho. Isto fala de acessar o sod, o sobrenatural. Segundo, ele não poderia tocar nos mortos. O que está relacionado a isso? Está relacionado a o ego de receber deve ser vencido. Quando nós falamos de mortos, está falando do ego que foi vencido. Então ele não poderia tocar de novo no ego. Ele não poderia tocar novamente naquilo que já foi vencido. Por isso a palavra não decaia da espiritualidade. Se você já venceu uma etapa, não toque naquilo que já morreu. Não toque naquilo que já foi morto. Não toque naquilo que já está sendo enterrado. Não toque naquilo que já morreu. O ego
de si, o ego para receber para si já morreu, então não toque novamente. Isso que é não tocar nos mortos. Terceiro, ele não poderia tocar, ele não poderia cortar ou raspar a cabeça. Durante o voto de Nazireu, corta-se tudo e não passa tesoura no cabelo durante o voto de Nazireu. O que significa isso? Significa que a beleza, a tiferet, a harmonia deve ser primariamente interior, sumariamente do nosso ser, embelezar a nossa alma, embelezar a nossa história, embelezar a alma espiritual, e não trazer a beleza para o físico, e não trazer a beleza para aquilo que os outros veem, mas a beleza construída dentro de você, em você e para você. E quarto, ele deveria fazer uma oferta constante, ele deveria permanecer numa oferta. O que significa isso? Eu não li aqui, mas a gente pode ler para ficar compreendido. No oitavo dia ele levará, olha só, no oitavo dia ele levará 2 pombas ou 2 pombinhos ao Cohen na entrada da tenda do encontro, e aí segue a programação da oferta. O que significa isso? Significa que a oferta fala do nível de consciência que nós temos e devemos ter em constância. Nós devemos ser permanentes, nós devemos ser constantes, nós devemos ser construidores desse nível de consciência que nos estabeleceu o Eterno, que nos estabeleceu o todo tipo de cortina, de tecido que existia no tabernáculo, a família de Gerson era responsável por carregar. Lembrando você também que o tabernáculo, quando a nuvem se movia, o tabernáculo deveria ser desmontado e ser carregado, levado até onde a nuvem parasse e o Eterno desejasse que o povo levantasse acampamento. E ali teria que se levantar a tenda do encontro. Era a função da família de Gerson levar todo tipo de tecido, todas as cortinas. Agora, já pensou, querido? Se você que tem um ofício, se você que foi separado, se você que foi selecionado, encarregado, incumbido de fazer algo que não é para eu fazer, que não é para o apóstolo fazer, mas é para você fazer, é para sua casa fazer, é para sua família fazer. Já pensou se a família de Gerson, no momento em que a nuvem se move, que o Eterno direciona para eles seguirem rumo a um outro caminho, rumo a um outro lugar, se a família de Gerson não dê mais importância para o seu chamado, não dê mais importância para aquilo a qual foi selecionado, a qual foi gerada para realizar? Já pensou se em algum momento a família de Gerson diz que não vai carregar as cortinas, não irão carregar os tecidos da tenda do encontro? Se fizessem isso, eles iriam sobrecarregar outra tribo. A família de Gerson, se ela negligenciasse esse ofício, eles iriam sobrecarregar os outros. O que nós estamos vendo nos nossos dias atuais? O Eterno tem comando, como eu disse aqui, comecei dizendo, o Eterno tem comando, uma liberação para a vida de cada um. E nós estamos vendo nos nossos dias pessoas negligenciando aquilo a qual foram incumbidas de realizar, aquilo a qual foram separadas para viver, para ajudar, para auxiliar. E elas estão indo atrás daquilo que é mais favorável para elas, daquilo que é mais fácil para elas, daquilo que é mais atrativo aos seus olhos e ao seu próprio bem-estar. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Eterno nos chamou para fazer, por mais pesado que seja, querido. Porque imagina, carregar cortina, carregar tecido, não é fácil. E existiam muitas cortinas ali que eram feitas de couro, e couro pesa. Estou trazendo no sentido literal da coisa para você entender que muitos chamados são pesados, muitos ofícios são pesados, mas a palavra vai dizer que Deus, Adonai, o Eterno, Ele não dá um fardo que eu e você não seremos capazes de carregar, querido. Mas você não pode negligenciar. Você não pode se iludir com aquilo que atrai os teus olhos, que é mais fácil para você, que vai levar você e a sua família para um sucesso extraordinário, a qual, se você olhar para o ofício divino para a sua vida, não vai te levar. Eu quero falar dentro desse contexto algo que nós não falamos muito. Sabe um serviço que todos nós temos, mas muitas das vezes nós negligenciamos. Arão foi instituído como aquele que acendeu e foi designado para acender a luz, ser o exemplo, para ser a conexão da luz na nossa vida. Existem determinadas responsabilidades que nós fomos chamados. E Arão foi chamado para acender essa luz todos os dias. Nós, como restaurados em Yeshua, com o advento da redenção do nosso Messias, no nosso Messias Yeshua, nós fomos feitos sacerdócio real. Nós fomos feitos
povo adquirido. E assim como Arão recebeu essa impartição, essa autoridade, essa responsabilidade em acender a luz, nós, todos os dias hoje, fomos chamados para esta responsabilidade no nosso Mishkan, no tabernáculo. O Mishkan, o tabernáculo de Moisés, é a representação da nossa vida. Nós somos o tabernáculo e na unidade do corpo nós acendemos o tabernáculo santo, que é a Kehilá do Eterno, a noiva do Cordeiro. Mas esta chave que estava sobre a vida de Arão está sobre nós hoje como sacerdócio. E o que eu quero chamar a sua atenção é, e assim fez, o que nós lemos, e assim fez, vou ler de novo, e assim fez como o Adonai ordenara a Moshe. E Arão assim fez, acendeu a luz. O que eu quero liberar sobre você, para você já subir a hashtag aí, é a vontade do nosso coração precisa ser a vontade de acender a luz. Nós precisamos ter kavaná, vontade, desejo de acender, de iluminar aonde quer que nós estejamos. No lugar de trevas, nós não respondemos com trevas, nós respondemos com luz. No lugar da tribulação, nós não respondemos com tribulação, nós respondemos com luz. Porque essa é a vontade, e essa foi a vontade do coração de Arão, acender a luz. E nós somos avaliados por Hashem, não por quanto nós acertamos, mas pelo quanto a nossa vontade de acertar é fatídica, é real. Os homens, o ser humano, ele vive em uma condensação, aonde se depara todos os dias com as trevas. Mas a nossa vontade, o nosso desejo de atrair a mesma kavaná de Aharon é o que nos garante estar na luz e ser luz todos os dias. Esta luz que Aharon acendia na casa do Eterno é a luz que eu e você precisamos acender todos os dias hoje, todas as manhãs, todas as tardes e toda a noite. A kavaná de acender a luz, a kavaná de manter as luzes acesas. E assim nós estaremos conectados, juntos, unidos em uma só mentalidade. Qual mentalidade é essa? A mentalidade de manter a luz acesa, de manter a nossa alma acesa, de manter a luz da nossa alma dias com as trevas. Mas a nossa vontade, o nosso desejo de atrair a mesma kavaná de Aharon é o que nos garante estar na luz e ser luz todos os dias. Esta luz que Aharon acendia na casa do Eterno é a luz que eu e você precisamos acender todos os dias hoje, todas as manhãs, todas as tardes e toda a noite. A kavaná de acender a luz, a kavaná de manter as luzes acesas. E assim nós estaremos conectados, juntos, unidos em uma só mentalidade. Qual mentalidade é essa? A mentalidade de manter a luz acesa, de manter a nossa alma acesa, de manter a luz da nossa alma, as 7 luzes acesas. E aí nós vamos conseguir estabelecer ao nosso redor um campo gravitacional de luz, e esta luz vai tocar pessoas, vai curar pessoas, vai movimentar pessoas, a bondade, a manifestação de Hashem. Eu começo esta paraxá com isso. A vontade de você acender a luz fala muito mais do que talvez os seus erros ou até mesmo a sua incapacidade até então de manter a luz acesa. Mas a kavaná e a intenção de acender a luz vai potencializar a história da sua vida em manter e continuar mantendo as luzes acesas. Vamos acender a luz? É por isso que nós estamos aqui. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno.
Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Shalom, é isso aí. Estamos de volta, falando de Parashá 36, Berrago Terra. Quando você acender, e depois dessa palavra inicial, o pastor Claudio Honor continua aqui, seguindo. Amém. Quando você acender, o apóstolo deu uma definição maravilhosa sobre o tabernáculo, sobre manter aceso a menorá, sobre ter essa intenção, como Arão assim fez. E nós também devemos ser assim, mas o mais importante, nós devemos gerar o azeite para que essa luz sempre esteja acesa. Porque muitas vezes nós temos intenção, mas nós não produzimos o azeite. Nós apenas cumprimos, vou acender, mas e o azeite? Nós temos que produzir esse azeite puro, a nossa santidade, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, porque isso vai gerar o azeite puro para manutenção da luz. A luz precisa de manutenção, senão ela apaga. E essa manutenção ela também passa por nós, nessa produção, nesse querer. Se nós adiantarmos aqui, né? Lá quando tem a parábola das virgens, diz que tinha as virgens nécias, né? E as sábias. Elas estavam com as lamparinas, mas nem todas tiveram a prudência de ter o azeite, de gerar o azeite, de gerar o compromisso. Muitas estavam por estar, mas sem os cuidados. Então não é somente acender, é ter o cuidado de gerar e de ter o azeite para manter sempre acesa. Mas continuando nessa, quero que você sempre tenha na sua mente: o mundo não te dá o valor verdadeiro que só Deus pode dar sobre você. Só Deus pode gerar luz na sua vida. A luz do mundo é opaca, passageira. A luz do mundo é a luz que o inimigo que usurpou de Deus a honra ficou com uma luz opaca, mas a luz verdadeira só é encontrada em Deus. E a menorá, ela representa essa luz que não se apaga, essa luz que muitos lutaram para que não faltasse azeite. Que você lute para nunca faltar azeite, guardando a santidade, guardando a separação, guardando, sim, a transição, que nós somos peregrinos. Mas enquanto você estiver aqui, com o seu posicionamento, você tem um valor e nunca vai faltar azeite. Amém? Que Deus abençoe você. Aleluia, é isso aí, finalizamos então por aqui. Vai subir um VT de como você pode ofertar, dizimar, primiciar. E nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de ser abençoador desta casa. Vai subir aí um VT de como você pode assim. Nós precisamos ter a mentalidade corrigida dentro de nós. O que são os 12 espias? Os 12 homens líder que foram espiar a terra. O que o Eterno estava chamando cada homem, cada um desses homens, não era para eles darem uma opinião acerca da mentalidade deles, mas era para que eles todos se tornassem um e manifestassem a realidade do todo. Os 12 espias, um homem de cada tribo, representa as qualidades internas do todo, a qualidade interna de uma casa, de uma Beit, a qualidade interna de Israel. Israel, aquele que tem direito a Deus. Falei disso lá na Parashá 34. Israel, aquele que tem direito a Deus. Os espias, as tribos, representam as qualidades de cada homem. E o que é que nós estamos vendo aqui? O Eterno está colocando a terra que ele já nos deu diante de nós, para que diante dessa terra nós tenhamos uma única consciência, a consciência elevada, a consciência de transformação, a consciência de estabelecimento da realidade, e não uma consciência caída, e não uma consciência aonde nós expressamos apenas
a nossa debilidade e não a realidade consciencial do Pai. Quando nós nos deparamos com as realidades espirituais de Deus, os espias negativados, observe isso, as qualidades negativadas dentro de nós poderão aparecer. E nós não poderemos dar vazão a essas qualidades negativadas. Que qualidades negativadas são essas? As crenças limitantes. Os espíritos que nos aprisionam em crenças que nos estabelece miseráveis, medíocres, frustrados, condenados a uma realidade antiga. Esses 12 espias, essas qualidades que há dentro de você, que há dentro de mim, precisam aparecer e seguir Josué e Caleb. 2 como minoria, diante da maioria. A maioria nem sempre tem razão. O ditado de que a voz de Deus é a voz do povo é um ditado mentiroso e anti-Torá, anti-Mashiach. A voz de Hashem é quando eu e você, dentro de nós, descobrimos as nossas qualidades. A voz de Hashem é quando eu e você, dentro de nós, descobrimos as nossas qualidades para entrar na terra que mana leite e mel. Olha, a Bíblia diz, alguns homens para fazer o reconhecimento. Reconheça dentro de você quais são os seres negativados, os espias negativados, os insights negativados que foram colocados dentro de você desde que você começou a desenvolver a sua vida lá intrauterina. Esses seres esses padrões negativados precisam morrer ali, precisam parar ali. Depois disso, de toda uma construção, olha o que a Bíblia diz, reconhecimento da terra de Canaã. Observa uma coisa, a terra de Canaã ainda não é a terra de Israel. Canaã é um processo anterior a Israel. Canaã representa os desejos que precisam ser corrigidos. E quando chegarmos em Canaã, ela se tornará terra de Israel. Ela se tornará a nova Jerusalém. Canaã é um processo de restauração dos seus padrões, para depois ser estabelecido Israel em você. Olha só como ele diz. Faço o reconhecimento da terra de Canaã, que dou ao povo de Israel. Isto fala para mim e para você que a nossa mentalidade precisa estar na produtividade e na espiritualidade consciencial já profetizada não por profetas, não por outros, mas profetizada pelo próprio Deus de Israel. Canaã são os desejos que ainda não nos foram corrigidos, mas o lugar aonde nós chegarmos como terra de Canaã, e ali tivemos os nossos desejos, vontades, qualidades internas corrigidas, ali ela se tornará terra de Israel, ela se tornará a terra prometida. Pois bem, este é o caminho para sairmos do deserto, chegarmos à terra de Canaã e estabelecermos ali um padrão consciencial restaurado e restaurador como terra de Israel. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual. Que você tem que ter esperança. Tenha esperança neste momento. Tenha esperança neste momento. Busque a esperança. Busque dentro de você, do seu eu interior, força, coragem, ousadia, palavra. Busque se alimentar com a Torá. Busque se assemelhar com Josué e com Caleb. Porque no tempo deles também foi difícil. No tempo dele houve uma grande resistência contra o destino deles.
E assim não é diferente na minha e na sua vida. Existe uma grande oposição para que nós venhamos a viver o destino que Deus colocou para nós. E o destino a gente sabe, a gente vai receber a coroa da vida, a gente vai receber a eternidade, a gente vai estar com o Mashiach reinando nessa terra, mas até nós chegarmos lá, nós vamos ter que ser muito audazes, muito corajosos. Nós vamos ter que manejar bem a palavra, a espada da verdade. Então, querido, eu quero aqui, junto com você, seja forte, seja corajoso, tenha coragem. Tenha coragem. Limpa os caminhos. Independente de qualquer tipo de pessoa, situação que te amedronta, que tira sua emuná, que tira sua decisão, não deixe isso influenciar você. Seja audacioso para dizer e para liberar palavras de destino na sua vida. Nós vamos conquistar, nós vamos fazer. Adonai que falou isso, eu estou nessa visão porque Adonai me colocou nessa família espiritual, por exemplo. Se você está chegando aqui, se você está nesse vídeo, se você acompanha Beit Yahavá, se você acompanha o apóstolo Miqueias Castrezi, se você tem se sentido ligado, eu quero falar isso tudo. Não tenha medo de decidir em andar nessa visão. Em andar nessa visão de restauração, de princípios. Tenha coragem. Por mais que isso vá na contramão de todas as crenças, de famílias, de situações, de todas as estruturas que você um dia já viveu. Eu quero dizer, você pode e é capaz de transpor qualquer barreira, qualquer gigante, porque Adonai é com você. E é isso que eu libero sobre a sua vida nesse dia de hoje. Ministério Beit Yahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Yahavá, seja luz espiritual. Nossa mente, do nosso corpo, que é a inveja, que é o espírito que causa as separações, as facções, as divisões por causa da inveja. E, sorrateiramente, este é um espírito que nos tenta pegar, este é um espírito que tenta aprisionar a gente, e este foi o espírito que aprisionou a vida de Corá, a vida de Coré. Às vezes não, nós temos um comando na nossa alma, nós temos um desenho na nossa alma. E cada um de nós somos tão importante quanto o outro. Cada um de nós carregamos a essência e o nível de existência no Pai. E isso não pode fazer com que nós sejamos invejosos e tenhamos a vontade de tomar o que é do outro, de tomar o governo e o lugar da outra pessoa. A inveja, ela não é apenas para ter o que a outra pessoa deseja, o que a outra pessoa tem, mas a inveja é um espírito que faz com que o coração do invejoso seja tomado de ira, de ódio, de rancor, para ocupar o lugar daquela outra pessoa. E é diferente você ter apreço por algo, ou por alguém, ou por algo que alguém tenha, é diferente você ter o apreço, é diferente você honrar e respeitar o que aquela pessoa carrega, é diferente a honra e o respeito com o lugar de governo sobre aquilo que é da outra pessoa. Então, muitas vezes, nós confundimos isso. Nós somos, às vezes, tomados por um espírito invejoso e nós queremos tomar o lugar de estabelecimento no reino daquela pessoa. Comece observando isso. Você admira algo ou alguém? Ou você inveja algo ou alguém? Quando observarmos isso, a gente vai lembrar da vida de Coré. Coré era tão importante para o meio de Israel como Moshe. Mas Coré foi tomado por esse espírito de inveja, foi tomado por essa doença espiritual. A inveja é uma doença espiritual que apodrece os ossos. E eu quero ler isso com você. Olha só o que diz Provérbios 14:30. A mente tranquila dá saúde ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Observe que a mente em sabedoria, a mente tranquila, ou seja, a nossa existência estando em equilíbrio,
o nosso ser estando em equilíbrio e não culpando os outros, e não invejando as outras pessoas, e não colocando as outras pessoas como competidores, quando nós observarmos isso, o nosso coração ele vai ser transformado. Corá tentou de todas as formas convencer as pessoas, Corá tentou convencer a si mesmo. Quando você inveja algo de alguém, você está primeiramente ferindo você, porque você está saindo da existência que você carrega como ser. A palavra inveja no hebraico vem de kiná. E o que significa kiná? Kiná significa uma ambição desmedida. É uma vontade de ter algo sem medida alguma. É uma vontade de estabelecer algo para você sem nenhuma medida. Algo com toda a força da sua nefesh ou nefesh. Então, essa doença chamada inveja, ela faz com que você seja que você tenha volúpia, que você tenha um desejo desenfreado apenas para receber, um desejo que não vem da luz divina, mas vem das trevas, um desejo que vem daquilo que é caído, daquilo que é energia velha, daquilo que é vinho fermentado, daquilo que é vinho azedo. Então, essas energias azedas, essas energias de ambição desmedida, ela é a inveja. A inveja é uma doença física, aliás, ela começa como uma doença espiritual, e ela vai resultar isso em uma doença física, em uma doença social, e vai gerar isso nas pessoas, o quê? Vai gerar a podridão dos ossos. Eu quero ler Provérbios 27, 4. Deixa eu ver aqui. A fúria é cruel, e a ira é destruidora. Então a gente já começa entendendo que a fúria é cruel e a ira é destruidora. Mas quem pode suportar a inveja? Observe o que Salomão está dizendo aqui. O quão perigoso é o vício pela honra forçada. O vício pela honra forçada. O que é isso? Inveja. Quando nós temos inveja de algo ou de alguém, nós estamos forçosamente querendo uma honra para nós em uma posição que não é nossa. A inveja observe isso, a inveja é uma honra forçada em um lugar que não é nosso. Então, há um lugar para mim, há um lugar para você, há um lugar para nós, conjuntamente, há um lugar para o todo, e este lugar para o todo, este lugar para você, este lugar para mim, estando todos em equilíbrio, estando todos descobertos no seu desenho original, na sua existência, ninguém vai ser acometido de uma doença espiritual chamada inveja. Por quê? Porque nós estaremos no lugar onde a honra, ela é objetiva, ela é simples, ela é num olhar correto. A inveja, ela e usa uma visão contrária, ela usa a visão dos ciúmes. Às vezes, nós somos acometidos de ciúmes por achar que a posição do outro é mais importante, é mais honrosa, ou é mais chamativa. Isso está ligado ao nosso ego, isso está ligado aquilo que carregamos como ego, aquilo que queremos e achamos que do outro e no outro é mais. Então, quando entendemos, a inveja é a honra fora do lugar. Então, quando entendemos isso, nós saímos da cegueira dos ciúmes, nós saímos da cegueira do ego de receber apenas materialmente. A inveja, ela nos alinha ao desejo egóico, ao desejo de receber apenas para ter, receber apenas para provocar algo forçosamente no mundo material. E aí que está o grande entendimento. O grande entendimento da inveja é: eu não posso discutir e eu não posso cair na discussão de energias duais. A energia da inveja, ela é uma energia contrária à energia da luz. A inveja é uma energia trevosa, a inveja é uma energia negra. A inveja é um espírito faccioso, invejoso, que causa a divisão. Então, quando nós queremos forçosamente que o outro entenda, ou que o outro entenda algo positivo ou negativo, nós estamos forçosamente aplicando a força da inveja. Então, observe, há uma guerra de dualidade energética nessa paraxá. Qual é essa guerra? Moisés e Corá. Então, quando olhamos isso, observamos que a guerra de energia, ela se dá entre o espírito e uma energia de doação contra um espírito do ego, contra o espírito da recepção. Moshe, ou Moisés, representa o espírito da doação. Ele doa perfeitamente.
Ele conecta as pessoas à existência. Ele conecta as pessoas ao seu plano original, ao seu desenho original. Por outro lado, Coré, ou Corá, está conectando o espírito das trevas, está conectando a energia trevosa. Então há uma guerra energética, há um travamento contra recepção e contra... há um travamento e uma guerra do ego contra a doação. E nós, quando caímos nesse espírito invejoso, nós caímos exatamente nesse lugar. Uma guerra travada do espírito da doação, daquele que promove crescimento, daquele que eleva a nossa vida, contra, né, aquele, aliás, lutando, recebendo um olhar contra de quem? Do espírito do ego, do espírito que provoca as trevas. A história você sabe, e se você não sabe, na descrição do vídeo tem mais links para você estudar, mas a história que você sabe, a história do que ocorre com Corá, com Moisés. Mas há um detalhe no comando espiritual que Deus manda Moisés fazer. Quando ocorre essa guerra, quando acontece essa guerra de energia, olha o que diz esta mensagem, o título é Serafim Negativado. A palavra serpente vem da palavra serafim. Então, eu já quero soltar isso para você. A nossa dualidade de pensamento, as energias duais, as energias opostas, nós falamos disso na semana passada, um pouco, e temos falado isso, né, há bastante tempo, mas as nossas energias de dualidade, as confusões energéticas que nós carregamos e que nós ampliamos na nossa vida através da Lashon Hará, da murmuração, da ingratidão, elas produzem exatamente esse veneno de Deus. Observe que essa serpente foi criada pelas pessoas como uma serpente venenosa. Observe aqui que está dizendo, olha, como resposta, em resposta, Adonai enviou serpentes venenosas no meio do povo. Por quê? Porque o povo murmurou do desvio, o povo murmurou do trajeto que Deus os estava conduzindo através de Moshe, através da direção da liderança. Observe que na paraxá anterior, na semana passada, nós falamos que Deus havia deixado claro quem era a liderança. Deus havia deixado, através do florescimento e da frutificação da vara de Haron, com quem o Eterno estava lidando e como é que as pessoas deveriam lidar com quem o Eterno escolheu para conduzi-los. Moisés como profeta, Arão como o sacerdote. Observe. Quando nós estamos caminhando por um propósito, para um propósito, e nós não entendemos os caminhos que o Senhor nos leva, e eu não estou falando só de caminhos físicos, eu estou falando de tempos, de modus operandi, eu estou falando de conexões. Quando nós não entendemos isso e murmuramos, reclamamos de que lá no Egito, ou seja, nos tempos antigos, nós estávamos melhores, quando nós murmuramos, quando nós liberamos uma palavra contrária ao modus operandi de Deus, nós criamos essas serpentes, nós criamos essas energias duais, essas energias venenosas que nos picam, que nos estabelece enfermos. Agora, a serpente, ela representa aqui, pega isso aqui, para você sabe que Biná é a representação do entendimento. Biná, uma sefirá, que conecta você ao entendimento, não à sabedoria, ao entendimento. Biná é o oposto da serpente. Então, observe uma coisa. Qual é o inverso do entendimento? A serpente. Qual é o inverso da conexão com a sabedoria? A serpente. Então, quando o Eterno coloca... Então, quando nós não permitimos que o entendimento espiritual seja elevado na nossa vida, quando nós recusamos a consciência espiritual em elevação, quando nós recusamos os acessos dimensionais mais elevados, quando achamos que os caminhos e os modus operandi de Deus são errôneos, nós estamos nos conectando à ausência de Biná. Nós estamos nos conectando à ausência de entendimento espiritual. E aí é onde a serpente pica. Aí é onde entra a impureza. E impureza não é ser santo ou menos santo. Impureza é estar desconectado de um fluxo, observe isso,
impureza é estar desconectado de um fluxo. Vou falar disso já já. Melhor. A impureza é estar desconectado de um fluxo de entendimento espiritual mais elevado. Então, quando nós observamos isso, o que é essas serpentes no deserto? Picando o povo. É um serafim negativado. Eu não vou chamar de demônio, eu não vou chamar de trevas, eu vou chamar de um serafim que tem a sua energia negativada. Um serafim que está trabalhando com a força negativada para picar as pessoas que se desconectaram da consciência espiritual de elevação, de estar naquele modus operandi de Deus. Então, o que ocorre? Ocorre que a murmuração, as más inclinações e todas as outras coisas desconecta, todas as outras coisas da ingratidão, da murmuração, desconecta eu e você da consciência espiritual. Desconecta eu e você do entendimento, porque a porta para a sabedoria é Biná. E Biná é entendimento. E a serpente venenosa no deserto é o oposto, o inverso de entender. E aí, nós precisamos parar e observar como é e quanto é que Deus está nos levando ao entendimento e a uma consciência espiritual mais elevada. Neste momento, nós não podemos entrar na murmuração, na Lashon Hará, na ingratidão que este povo entrou quando percebeu que ao modo deles não era o caminho mais agradável para eles. E aí murmuraram, foram ingratos, e tiveram a resposta de Deus através das serpentes. E qual foi, e qual é, e continua sendo a resposta de Deus? Moshe é procurado pelo povo. Moshe recebe um pedido de oração. Ore por nós, Moisés. Nós pecamos contra Deus e nós pecamos contra você. Ore por nós, Moisés. Moisés não impôs mão. Moisés não deu uma palavra emocional. O que o Eterno mandou Moisés fazer? Você vai agora trabalhar com o fluxo energético contrário, ou seja, positivo. Se todas aquelas serpentes eram seres e serafins negativados, agora você vai construir, Moisés, um serafim, uma representação de um serafim positivo. E ele vai ser o contraponto. Ele vai ser a resposta contra a frequência da morte. Então, as pessoas eram picadas por aquelas serpentes no deserto, olhavam para a cobra de bronze, e ali era uma tipificação da cura. Ali era o oposto daquela energia. Então, quando você tem uma energia X e usa uma outra energia X na mesma frequência, você equaliza quem trabalha. Mas quando você tem uma mesma frequência aqui e a outra frequência aqui igual, você zera aquilo, né? E é exatamente isso que o Eterno mandou Moisés fazer. Vamos zerar, vamos reconciliar este povo à cura. Vamos reconciliar este povo ao estado perfeito. Vamos trazer a mente renovada, vamos trazer o espírito vivificado e, por último, vamos trazer o corpo curado. Então, eles tiveram a mente renovada quando procuraram Moisés e disseram: pecamos contra Deus e pecamos contra você. Ore por nós, Moisés. Eles tiveram o espírito vivificado quando o Eterno diz a Moisés: faça uma serpente de bronze para que eles sejam curados. Então, quando eles eram picados e olhavam para essa serpente, o que acontecia? A serpente de bronze os curava, ou seja, a frequência da morte era retirada, o veneno era tirado do corpo daquelas pessoas, porque entravam numa frequência de transformação. Obviamente que, depois de muito tempo, esse altar foi destruído, depois de muito tempo, não vamos entrar nessa história, mas, obviamente que a serpente de bronze hoje, ela representa o nosso Messias Yeshua. Falei, quando nós estamos numa frequência de ingratidão, de murmuração, de Lashon Hará, quando nós entramos na frequência da inveja, do ódio, da ira, quando nós entramos na frequência da discussão, da separação, da facção, nós hoje precisamos olhar para essa serpente de bronze, que é o nosso Mashiach Yeshua. E ele nos trará uma mente renovada e nós vamos perdoar, nós vamos liberar o perdão, nós vamos nos conectar ao Ahavá, ao amor, nós não vamos mais estar com a nossa mente transtornada, mas nós vamos estar com a mente transformada.
E ali não terá mais dualidade energética. Ali não terá mais a frequência do veneno da serpente do deserto. Não terá a frequência do veneno de um serafim negativado. Mas nós vamos nos conectar a esta energia, a esta unção divina, através da serpente de bronze. As ambições materiais e a coroa espiritual. Nós não podemos ser ambiciosos, falamos disso as 2, 3 para-chute para trás, nós não podemos ser ambiciosos a ponto de que a nossa coroa espiritual seja colocada em xeque-mate, seja colocada em demérito. Balaque, um rei cheio de medo. Balaque, um rei cheio de ambições materiais. Em ver um povo que saiu do Egito, a história de Israel, a história de libertação de Israel no Egito, percorria e amedrontava o coração de Balaque. E este rei agora levanta e procura um mago negro, procura um profeta do lado oposto. Balaão era um profeta, era o oposto, era o antagônico de Moshe. Observe isso. Aprenda desde já, queridos, que as pessoas, elas, por mais magia negra que elas carregam, elas detêm de um dom, de um talento que foi dado pelo Espírito de Deus. Nós todos somos um. E o mago negro, em um determinado momento da vida dele, ele foi para o lado obscuro. Mas nós somos da luz, nós somos da energia luminosa de Deus. Nós somos do lado da luz branca. Nós somos aqueles que buscam a luz de Yeshua HaMashiach, buscam a luz do Eterno, e não estamos do lado da magia negra, mas estamos do lado da luz divina, que estabelece Moshe, que estabelece a profecia através de Moshe. A ambição deste rei e o medo deste rei chamado Balaque levanta esta força negativa no coração e faz com que este rei tenha medo. Todo intento maligno do rei não conseguiu, do rei e do profeta negativado, do profeta do mago negro chamado Balaão, todo este intento não conseguiu amaldiçoar Israel. Por Provérbios 24, 30 e 31. Olha só o que diz. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do insensato. Havia vegetação e cardos por toda parte. O solo estava coberto de urtigas e seu muro de pedra estava quebrado. Olhei e meditei naquilo. Vi e aprendi esta lição. Eu me deitarei um instante aqui, descansarei um pouco mais ali, cruzarei os braços para dormir um pouco mais. A pobreza virá marchando, e a escassez o abaterá como um soldado invasor. O que isso quer dizer nesse contexto? Quer dizer que este rei não cuidou do seu coração como este campo, como este lugar, que havia um muro e uma vinha. E os cardos e as urtigas foram habitando o coração deste rei. Este rei é o desejo. Este rei é o mau desejo que nós carregamos. Este rei de Balaque, o rei de Moabe, representa os maus desejos que nós carregamos, as más inclinações, o medo, a ira, o desespero. E esse mau desejo dentro de nós, este rei de Moabe dentro de nós, ele puxa uma força espiritual contra um propósito espiritual. Então, o Balaque dentro de nós, a má inclinação dentro de nós, ele vai trabalhar contrariamente para destruir o propósito, para destruir o plano original, para destruir o caminho, o modus operandi que o Eterno tem para nós. Falamos disso na semana passada, na Paraxá de número 39. Agora, Balaão, um profeta negativado, um mago negro, um feiticeiro, ele representa a voz da intenção. Observe. Se Balaque em nós representa o rei governando a nossa má inclinação, como é que esta má inclinação vai operar? Esta má inclinação vai operar, vai expandir, vai manifestar-se através de uma intenção maldosa. E essa intenção maldosa aqui é representada pelo mago negro, pelo profeta negativado Balaão. Então, o rei não vai fazer nada sem o profeta negativado. Este rei Balaque não faz nada sem um profeta negativado chamado Balaão. Vamos traduzir? O nosso desejo desenfreado, a nossa má inclinação, não opera se não houver uma intenção negativada. Se não houver as obras negativadas. As obras que nos colocam contrariamente ao quê? A energia da luz.
ao fluxo da luz, à unção de Deus. E aí, um rei, desejo, trabalhando com um profeta negativado, a intenção, a má intenção, a má inclinação, o que ocorre? Ocorre que esses dois vão produzir uma maldição. O que é essa maldição? A maldição é a força do ego, observe isso, a força do ego que deseja somente receber, que deseja autoalimentar-se. E isto faz com que cada pessoa que assim se comporta, faz com que ela seja um escravo dessa própria realidade. Então, quando o desejo de governar trabalha com a má intenção, com a má inclinação, quando a má inclinação governada tem a sua intenção operacionalizada, ela vai gerar na pessoa o quê? Uma maldição. Então, quando este rei acha que vai amaldiçoar Israel, ele na verdade está trazendo uma maldição para si mesmo. Quando as nossas más inclinações estão operacionalizando através das nossas más intenções, quando você está indo amaldiçoar Israel, e eu não quero que você amaldiçoe Israel. Eu não quero que você se desconecte da luz. Eu não quero que recaia sobre você maldição. Eu quero que você ascenda espiritualmente. Eu quero que você viva uma consciência espiritual restauradora. Para quê? Para alcançar Keter, para alcançar a coroa, para alcançar a luz. Quando o anjo para a égua, observe, a égua é o caminho físico, é o modo físico de levar o intento chamado Balaão, ou o mau intento chamado Balaão. E este mau intento chamado Balaão está motivado pelo desejo de Balaque, pelo rei, pela proposta do rei, que é a má inclinação. Observou? Então, quando o anjo paralisa, o anjo está paralisando o quê? Não faça maldade. Não libere essa palavra de maldade. Eu não quero que você se conecte a essa separação de luz. Mas eu quero que você conecte a existência e a ascensão espiritual da luz. A entrada é bloqueada. O anjo para. A entrada bloqueada é a intenção de Deus para paralisar você, para continuar na maldade. A separação é a correção das más energias. Então, há uma energia positiva, Israel vivendo, e há uma energia negativa, Balaão indo profetizar maldições. O que ocorre? Ocorre que o anjo para a jumenta. Você tenha uma diferença dessas energias. A jumenta viu o anjo de Adonai parado na estrada, como uma espada na mão, com a espada na mão. Por isso, ela, a jumenta, saiu da estrada para o campo. Saiu da estrada para o campo. Sair da estrada da maldade, isso representa. Sair da estrada da maldade. Desconectar você de um caminho de desgraça. Desconectar você de um caminho de maldição. Desconectar você de um caminho para praticar a maldade com quem tanto te abençoou. Sair da estrada, tirar a jumenta, tirar o corpo físico, tirar as ações corpóreas, tirar as ações neste Malkehut, de fazer o mal, para entender que Israel só está fazendo o bem. A estrada representa um caminho, neste caso, de desgraça. E o campo, aonde ela vai, aonde a jumenta vai, significa, olhe o campo aonde o Eterno já te colocou. Olha o campo aonde você foi colocado para praticar a bondade, para desenvolver a sua vida espiritual, para se conectar a uma realidade de abundância e não se conectar a uma realidade de maldição. O profeta negativado está ouvindo isso, está vivendo isso, está recebendo essa palavra de revelação. Esta energia do mago negro está recebendo essa palavra. Não faça maldade para quem tanto te fez bem. Não faça maldade a Israel. Não faça maldade à consciência elevada que foi colocada à sua frente. Não faça maldade às portas sobrenaturais que foram abertas para o avanço da sua casa de propósito. Quando estabelece uma ordem e uma correção para que toda a terra pudesse ser ascendida espiritualmente. O grito que Pinhas está fazendo e falando no mundo espiritual é para que todas as almas se reencontrem novamente. Todas as almas de uma família de almas se reencontrem novamente, estabelecidas no seu padrão de vida espiritual. Quando esse padrão de vida espiritual se reestabelece, se reorganiza, se estabelece novamente uma frequência de alinhamento,
todas as coisas, deixa eu cuidar desse fundo aqui, todas as coisas espirituais voltam a se operar de forma produtiva. Sobretudo, o que se deve guardar e estabelecer nessa paraxá é uma aliança de paz, uma aliança de shalom por todas as gerações. E eu quero, como eu tenho feito nas últimas parashot, eu quero colocar 3 conceitos aqui para você compreender e estabelecer um maior entendimento para esta mensagem. O primeiro conceito é: o que é uma aliança? Qual é a aliança que Pinhas está estabelecendo nesta paraxá? A aliança que Pinhas está estabelecendo nessa paraxá é a aliança entre o Criador e a criatura, que precisam estar, observe isso, que precisam estar em alinhamento de energias para se tornarem um com o todo. Pinhas não está atuando pensando somente nele, mas Pinhas está atuando pensando em reunificar toda uma família de almas. Ele está pensando em reunificar todo Israel. A palavra de Deus diz que nós precisamos caminhar rumo à estatura do varão perfeito. E a estatura do varão perfeito não é outra coisa senão a gente espelhar a pessoa de Yeshua HaMashiach. Mas eu quero ampliar o seu entendimento agora. Ampliar o seu entendimento numa coisa. Espelhar a pessoa de Yeshua HaMashiach é estar buscando que o varão perfeito não é outra coisa senão a gente espelhar a pessoa de Yeshua HaMashiach. Mas eu quero ampliar o seu entendimento agora. Ampliar o seu entendimento numa coisa. Espelhar a pessoa de Yeshua HaMashiach é estar buscando que eu e você nos encontremos na 7ª dimensão. Onde é a 7ª dimensão? É aonde nós deixamos de ser seres separados. E agora a nossa mente começa a pensar como um ser único, como um todo. Era isso e é isso que Pinhas está falando aqui energeticamente. É por isso que ele estava e recebeu uma aliança de Shalom sobre a estrutura geracional dele. E essa aliança de Shalom se traduz em uma aliança interminável. Segundo conceito para este dia. Uma aliança interminável elevou todas as gerações de Pinhas. Por causa de uma ação e de ele agir e elevar o grau de vida dele, ele elevou toda a sua geração. Uma conexão feita com um modus operandi em consciência elevada altera toda a conexão de uma geração. Altera toda a conexão de um comportamento geracional. E terceiro conceito, ele era um líder tribal. E eu quero dar esse conceito para você. Os líderes tribais são as cabeças de cada grau estabelecido na sua existência. Hoje você vive um grau. Hoje você vive uma realidade. E você como cabeça, Pinhas como cabeça, agindo de forma consciencial, leva para si a responsabilidade de elevar-se espiritualmente. Quando isso ocorre, quando acontece essa elevação, um líder tribal tem o poder de levantar a luz de Keter sobre toda a sua geração. Um líder tribal, um líder em consciência, que para os outros o modus operandi pode ser confuso, mas um líder tribal tem o poder de conectar luz sobre toda a geração, não pensando só nele, mas pensando no todo.
esta é a proposta e a... Sobre a aliança de Shalom. E Pinhas, ou Pinhas, o que moveu ele, como o apóstolo disse, não foi um sentimento egoísta, não foi um sentimento individual, mas foi um sentimento de doação, um sentimento de amor, um sentimento de ahavá. O que moveu Pinhas primariamente foi o amor, o zelo, a proteção. Então Pinhas, ele carregava dentro de si, ele carregava em sua alma, ele carregava em seu código genético. Ele não era um homem que agiu somente por uma raiva interna, somente por um colerismo, né? Um ato colérico. Não, ele era um homem que tinha um amor puro, um amor de proteção. E é isso que nós devemos aplicar na nossa vida. Para nós sermos luz na vida do outro, para nós unificarmos a vida do outro, para nós trazermos o outro para dentro dessa aliança de Shalom, nós precisamos ser como Pinhas, nós precisamos zelar pelo que é luz para nós. Como podemos querer ser luz para o outro se a gente não guarda o nosso coração, se nós não guardamos essa luz dentro de nós? Proteger a causa do eterno é proteger os outros, é proteger uma alma que precisa da Torá. É querer se doar não somente por aquilo que você pode ter benefícios, mas é se doar pelo outro. É se doar por uma geração, é se doar por alguém que precisa. Sempre zelando pela Torá, sempre zelando por aquilo que a gente entregou. Que eu e você possamos aprender com esse homem de Deus, com Pinhas, com um homem que carregava dentro de si a missão de ser boca de serpente, de ser um protetor, de ser um zelador daquilo que Hashem entregou. Um homem que se moveu por um amor puro e genuíno. Um homem que unificou todo o povo. Um homem que relembrou quem aquele povo era. Um homem que foi luz. Um homem que emanou luz. Que eu e você possamos ser assim. Emanar luz por onde passarmos. Por quem passarmos. Que nós primeiro termos e conquistarmos a terra prometida. Eles fazem um pacto. Nós vamos lutar, vamos vencer, vamos ajudar todo mundo a conquistar. Porém, nós vamos ficar deste lado. Essas tribos escolheram permanecer ali. E elas são categóricas. Eu já falei isso antes e eu vou refalar isso. Elas foram categóricas em dizer que elas primeiro construiriam currais para os gados e depois cidades para os seus filhos pequenos. Ou seja, isto diz de prioridades invertidas. Isso diz de se preocupar mais com aquilo que é físico, com aquilo que é matéria, do que com aquilo que é herança, do que com aquilo que é herança espiritual. Nos gados, nos currais, não se tem continuidade da herança espiritual, mas nos filhos há a continuidade daquilo que é espiritual, daquilo que você carrega como herança divina, herança do teu eu superior, herança do teu eu divino. Nos gados, nos currais, não se encontrarão isso. Nas cidades, nas construções da fisicalidade, não se encontra. Mas na construção daquilo que é eterno, é que se encontra a herança. Moisés os advertiu, Moisés os recordou, mas eles preferiram até caminhar junto para o todo vencer e estabelecer uma terra prometida. Mas eles mesmos disseram que voltariam depois para a cidade das quais eles já haviam construído. Fica a reflexão, fica o pensamento em olharmos e de forma objetiva pensarmos. Você está
construindo naquilo que é eterno ou naquilo que é passageiro. Não inverta os valores, não inverta os valores da espiritualidade da sua existência, para que não perca a herança de todas as coisas. Eu fico com essa palavra e eu volto em 30 segundos com você. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahava e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Baruch Hashem, nós vamos voltar agora com os pastores. De Shemot, desde Êxodo, dizendo que qual foi a causa do povo ser liberto do Egito? A causa do povo ser liberto do Egito foi para que eles fossem para a Terra Prometida, foi para que eles tivessem uma herança. E agora que eles, sabe, sendo culturalmente ministrados por isso. Qual que é a nossa cultura, né? Qual que é a nossa cultura? A cultura que vem da Torá, a cultura que vem da palavra, a nossa cultura é que a gente vai ter uma herança. A herança da eternidade. Então, nada disso, nada do que a gente vivencia neste mundo pode e deve nos tirar. Inverter os valores, como foi falado aqui, ou inverter o destino, tirar o foco do nosso destino, que é o que aconteceu com a tribo os descendentes de Reuven, né, de Rubem, e também os de Gad, que eles, por terem gado, né, por terem muito gado, acabaram que cobiçando, aí vamos dizer assim, a terra antes do rio. Um detalhe, pastor, antes de nós começarmos a falar disso, é que após toda essa situação com Midian ali, Moisés, juntamente com Eleazar, ou seja, o povo ficou rico ali. Eles ficaram ricos ali naquela terra antes do Jordão. Eles dominaram o ambiente ali, purificaram todas as coisas. Estava tudo bem ali. Houve tudo isso que o pastor relatou aqui de Moisés, com os soldados ali, mas ficou tudo bem. Ficaram com as mulheres virgens, purificaram o ouro, purificaram tudo, lavaram tudo nas águas ali, tudo ficou correto, ficou em paz. E eles estão ali, prontos para atravessar o Jordão e chegar na terra. Então tá tudo ok, venceram, tão rico, com terra, com animal, com gado, tá tudo ok. Aí entra onde você começou dizendo aí que o apóstolo também, no início dessa gravação aqui, relatou. Eles dizem assim, a gente quer a terra, se for do agrado de vocês, Moisés e sacerdotes, líderes, você poderia dar essa terra pra gente aqui, que a gente tem bastante gado, terra de gado. E nós não teremos de atravessar o Yarden, o Jordão. Aqui, pastor, complica o negócio. Sim. 2 tribos que corroboram as 12, as 12 têm uma palavra, as 12 têm uma promessa. As 12 estão debaixo de uma potência. E as 2, Rubem e Gad, nós vemos um certo ego neles aqui. Por que um certo ego? Porque aquilo que era para os 12, duas tribos estão olhando de forma diferente. Aqui está existindo uma divisão. Está sendo exposta a uma divisão daquilo que que a palavra do Eterno disse que era uma unidade. Aqui está sendo exposta a uma divisão. Por quê, pastor? Porque aqui eles não estão pensando. Eles não estão pensando em Judá, Issacar, não estão pensando no Zebulon, não estão pensando em ninguém. Eles estão pensando só nele. Eu tenho gato, essa terra aqui é boa. Mas não é nem a terra da promessa, pra você ter uma noção. Como o apóstolo, como o nosso líder começou dizendo no começo. Não é nem a terra que o Eterno prometeu. Não é nem a palavra do Eterno. Porque a palavra do Eterno está além do Jordão. Atravessou ali e começa. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahava e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida.
Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.